Alice nunca se sentiu tão desconfortável como naquele momento durante a entrevista de emprego. Isso aconteceu principalmente porque ela não tinha a experiência necessária e era jovem demais para ter uma chance de obtê-la. O homem, que se comportava de forma intimidadora, parecia 20 anos mais velho que Alice. Ele fez algumas perguntas. Alice, que já havia trabalhado como enfermeira de saúde em casa anteriormente, disse baixinho que já cuidou de uma idosa como enfermeira particular, embora não tenha trabalhado para uma agência naquela época. O empresário disse imediatamente que esperava que ela entendesse que sua mãe precisava de um verdadeiro especialista e não de uma fraude autodidata. A enfermeira não via a hora da entrevista acabar. O tom do homem à sua frente deixava Alice muito nervosa e desconfortável. Ela se sentia completamente fora do lugar ao redor desse milionário exigente, que fazia uma pergunta após a outra. O empresário era Gabriel Richards, um nome importante nos círculos de negócios da cidade, mas Alice não fazia ideia disso. No entanto, pela forma como seu futuro empregador falava, ela percebia que ele era uma pessoa importante que não gostava de brincadeiras. Ele disse que ela parecia boa no papel, mas o tempo iria mostrar se isso era verdade na prática. Ele deixou claro que sua mãe tinha altos padrões e era muito exigente, e que algumas pessoas achavam difícil lidar com seu temperamento. Por isso, ele oferecia um salário muito acima do comum para esse tipo de trabalho. Gabriel fez mais algumas perguntas, todas visando determinar o limite de tolerância ao estresse da jovem enfermeira. Alice pensou, que tipo de mulher é essa? Por que eles se importam com quantos idiomas eu sei ou qual literatura eu gosto? Talvez eu deveria escrever um ensaio sobre como trabalhar com idosos diante do mundo da paranoia. Ela estava tendo dificuldade em manter suas emoções sob controle. Finalmente a entrevista acabou e Gabriel Richards aprovou Alice para o cargo de enfermeira de saúde domiciliar de sua mãe. Ele disse que estaria esperando por ela no dia seguinte, em um determinado endereço, pedindo para que ela não se atrasasse, mas também não chegasse uma hora mais cedo. Alice respondeu prontamente, sim senhor, entendi. Estarei lá no horário. Apenas quando a porta se fechou atrás de seu empregador, a jovem deu um suspiro de alívio. Aquela conversa tinha sido mais cansativa do que qualquer trabalho que ela já havia feito. Alice havia começado a trabalhar recentemente para uma agência, antes disso era garçonete em um café frequentado principalmente por motociclistas e caminhoneiros. Ela cresceu em um orfanato, privada do cuidado e carinho parental desde cedo. Foi por isso que, ao atingir a maioridade, ela correu para encontrar um emprego o mais rápido possível. É difícil dizer por que Alice decidiu se tornar uma enfermeira de saúde domiciliar. Sua decisão provavelmente foi influenciada por sua bondade e natureza simpática, qualidades que sempre a destacaram. Tudo que Alice conseguia pensar pelo resto do dia foi sobre seu novo trabalho, baseado em como a entrevista tinha sido. Alice percebeu que sua cliente tinha uma personalidade forte, assim como seu filho. Ele constantemente a ensinava e dava instruções sobre o que fazer. É claro que Alice percebeu que Gabriel estava preocupado com sua mãe e precisava descobrir tudo sobre a enfermeira antes que ela fosse para sua casa. Ok, eu vou descobrir isso com o tempo. Eu não deveria me estressar antecipadamente, pensou a jovem, tentando acalmar a si mesma. No dia seguinte, ela se levantou mais cedo do que o habitual, tomou um café da manhã rápido e foi para a casa da família Richards. Ao mesmo tempo, a mulher não se esqueceu de levar seu amuleto da sorte. Um brinco dourado feito à mão com um pequeno diamante que parecia o olho de uma cobra dos contos de fadas. Alice não sabia exatamente a quem pertencia esse brinco, mas o cuidador disse que ela o estava segurando em sua mãozinha quando chegou ao orfanato. No entanto, ninguém sabia onde estava o segundo brinco. Ele simplesmente se perdeu, ou talvez a garota nunca o tenha tido para começar. Em qualquer caso, o brinco tornou-se o amuleto da sorte de Alice, que a ajudou durante momentos difíceis e sempre trouxe boa sorte. Antes de sair de casa, a jovem mulher pegou a pequena coisa em sua mão e mentalmente pediu ajuda. Alice encontrou a casa sombria rapidamente, já que ela estava localizada em uma área de elite da cidade, onde a maioria das pessoas não tinha dinheiro para comprar terras. Tentando se acalmar e parar de tremer as mãos, a jovem foi até a porta e tocou a campainha. Gabriel Richard saiu para cumprimentá-la. Seu carro estava estacionado perto da casa.
Bom dia, Alice. Eu aprecio sua pontualidade, o homem disse com um sorriso. Alice cumprimentou o dono da casa e sorriu de volta. Talvez ele não seja tão ruim, pensou. Ele parecia muito mais sério durante o primeiro encontro. Agora era hora de Alice conhecer a mãe de Gabriel, Margarete. Além do próprio Gabriel, a mulher tinha outro filho que morava do outro lado do país e não podia visitar sua mãe com frequência. O marido de Margarete, James, faleceu em um acidente de carro há 20 anos e a mulher permaneceu solteira desde então, incapaz de deixar outro homem entrar em sua vida. Algumas pessoas viram isso como desnecessário, enquanto outros viram sua decisão como um perfeito exemplo de verdadeiro amor e devoção. Alice estava entre os últimos e não condenou Margarete por não conseguir se apaixonar por outra pessoa. Conheça Alice, ela é sua nova enfermeira. Por favor, trate-a bem. Gabriel apresentou a jovem mulher. Margarete sentou-se em sua cadeira para dar uma boa olhada na enfermeira. A mulher parecia ter cerca de 60 anos, mas uma doença prolongada já havia tomado conta do seu corpo. Prazer em conhecê-la, Alice. Espero que tenhamos algo para conversar. O que você acha de francês ou italiano? Perguntou Margarete Richards. Senhora, tenho certeza de que vamos nos dar bem. Estou sempre disposta a aprender algo novo, respondeu Alice com um sorriso. Para grande alívio da jovem enfermeira, a apresentação não foi tão assustadora como ela imaginava. Margarete era uma mulher bastante doce que havia colocado muito esforço para ajudar seu filho Gabriel a ter sucesso e ficar milionário. Havia uma casa de hóspedes no terreno da propriedade da família Richards. Alice ficaria lá, o que foi de grande ajuda para a jovem, já que onde ela morava a casa estava em péssimo estado, sem conforto e com o telhado vazando, o que deixava Alice uma jovem órfã, muito triste. Porém, as coisas eram diferentes na casa da família Richards. A casa era luxuosa e prática, proporcionando um ambiente confortável e agradável aos olhos. Tudo isso era graças à sorte e ao charme de Alice, que estava super feliz. Ela só desejava uma coisa na vida, que era encontrar o outro brinco perdido. Alice ficou pensativa ao olhar para o brinco mais uma vez. O tempo passou rápido enquanto ela cuidava da mulher doente, e a tarefa foi mais fácil do que ela esperava. Margarete Richards, apesar de ter um temperamento, era mais calma e gentil do que seu filho Gabriel, que era muito exigente. Ele nunca deixava a jovem enfermeira relaxar e inspecionava seu trabalho quase todos os dias. Gabriel sempre encontrava algo que não gostava na rotina diária de Alice, como se ela não passasse tempo suficiente ao ar livre ou não dormisse o bastante, mesmo que isso não afetasse o bem-estar da mulher doente. Margarete, por sua vez, acreditava que sua doença era tratável, mas a cirurgia era necessária. No entanto, ela admitiu ter medo. Os medicamentos ajudavam a controlar a dor, mas não a curariam. Margarete sabia que a doença estava progredindo rapidamente e ela não viveria por muito tempo. No fundo, Alice sentia empatia por Margarete, que havia perdido o marido há mais de 20 anos e agora enfrentava uma doença grave. Não sei o que faria sem Gabriel, dizia Margarete. Ele é tão inteligente e herdou isso do pai. Às vezes, quando Margarete se sentia nostálgica, ela pegava um antigo álbum de família e convidava Alice para ver as fotos. A jovem enfermeira gostava de conhecer mais sobre a vida passada de Margarete. No entanto, a mulher nunca olhava até o fim, como se temesse encontrar algo desagradável. Nessas horas, Margarete sempre chorava, o que fazia Alice se sentir ainda mais compadecida com ela. Inicialmente, a paciente parecia ser uma mulher forte e determinada, controlando tudo e todos ao seu redor. Mas depois de ver Margarete tão sentimental, Alice percebeu sua doçura e vulnerabilidade. Ela acreditava que sua paciente também precisava de apoio e proteção durante esse período difícil. Na segunda semana de trabalho de Alice, seu relacionamento com Gabriel se tornou mais amigável, à medida que o jovem milionário passou a apreciar sua competência como enfermeira. Havia rumores de que a fortuna da família Richards estava próxima de alcançar a marca de 1 bilhão, mas Alice não tinha certeza se isso era verdade. Em um dia triste, Margarete chamou Alice para seu quarto para mostrar-lhe algo importante: um par de brincos. Eles estavam guardados em uma pequena caixa de veludo, e eram extremamente valiosos para Margarete, representando uma lembrança especial. Olha, comprei esses brincos durante minha viagem ao Havaí, disse Margarete.
Eles foram vendidos em uma casa de penhores e o preço era muito mais alto do que o seu valor real. Mas para mim, não se trata do dinheiro, é o brinco em si que é importante, como uma lembrança significativa. Ao abrir a caixa, Alice olhou cuidadosamente e ficou chocada, deixando escapar um suspiro surpreso. No fundo da caixa havia uma cópia exata do brinco que a jovem enfermeira considerava como seu amuleto da sorte. Mas algo estranho aconteceu. Alice, a jovem enfermeira, ficou confusa ao ver que havia algo errado com o brinco. Ela cobriu os olhos com as mãos e sussurrou: "Isso é simplesmente impossível." Preocupada, Margaret perguntou para Alice se ela estava se sentindo bem. Alice olhou cuidadosamente nos olhos de Margaret e tirou o brinco do bolso, o brinco com o pequeno diamante. Alice disse que não havia comprado o brinco e nem recebido como presente. Ela conseguiu aquele brinco dos cuidadores do orfanato onde foi criada desde 1 ano de idade. Ao ouvir isso, Margaret ficou pálida e involuntariamente colocou a mão no coração. Era claro que ela ficou chocada com a confissão de Alice e não sabia o que fazer ou como reagir. Seus pensamentos a levaram de volta ao tempo em que ela tinha cerca de 40 anos e descobriu que estava grávida do 3º filho. Foi um verdadeiro milagre, especialmente devido à sua idade avançada. O médico disse que parecia que ela teria uma menina. James, o marido de Margaret, a abraçou carinhosamente. Para eles, ter 3 filhos era um sonho antigo, especialmente ter uma filha a quem poderiam chamar de sua pequena princesa. Margaret se sentiu bem durante toda a gravidez, o que encheu seu coração de felicidade e amor. Quando a pequena Lisa nasceu, a alegria dos pais não conhecia limites. James encomendou brincos personalizados de um joalheiro para sua filha usar quando crescesse. Enquanto isso, o bebê brincava com eles, admirando os pequenos diamantes brilhantes ao sol. Como os brincos foram feitos por um joalheiro conhecido, não poderia haver um segundo par igual. Tudo estava indo bem até o dia em que James levou a pequena Lisa para visitar seus pais. Infelizmente, Margaret teve uma terrível enxaqueca e decidiu ficar em casa. Essa decisão aparentemente insignificante acabou salvando sua vida. James se envolveu em um acidente de carro causado por um motorista embriagado. O outro carro bateu no lado do motorista, onde Lisa estava sentada em sua cadeirinha. Após o impacto, a cadeirinha caiu do carro, o que protegeu Lisa de ferimentos graves. As testemunhas oculares foram as primeiras a chegar ao local da tragédia. Uma delas pegou Lisa, que ainda segurava os 2 brincos em suas mãos. Lisa acabou perdendo um deles, mas segurou o segundo brinco firmemente. Na época não havia como saber quem era a mulher que pegou a menina, nem por que ela a levou. Algumas testemunhas disseram que a mulher saiu em um carro verde escuro, mas o dia estava nublado, então a cor do carro poderia ter sido facilmente azul escura ou preta. Nunca conseguiram encontrar a mulher ou Lisa, pois ambos pareciam ter desaparecido da face da terra. Confusa pela dor, Margaret estava determinada a fazer de tudo para encontrar sua filha. Depois do funeral do marido, ela fez grandes esforços, pagando quantias incríveis de dinheiro a diferentes tipos de detetives particulares que se aproveitaram da situação. Com o tempo, Margaret conseguiu superar sua dor, mas sempre que pensava em sua filha, ela imediatamente começava a chorar e xingar o destino cruel que havia atingido sua família. Era por isso que Margaret nunca olhava as fotos no final do álbum da família, com medo de ver as últimas imagens de James e da pequena Lisa. 3 meses atrás, ela acidentalmente viu um brinco idêntico, com um pequeno diamante em uma loja de penhores. De acordo com o atendente, foi levado por uma mulher que dirigia um carro escuro. Infelizmente, Margaret não sabia a placa do carro, o que tornava impossível encontrar o veículo. Agora, uma jovem enfermeira estava sentada na frente segurando o segundo brinco em suas mãos. Definitivamente não era uma cópia, já que ambos os brincos tinham um carimbo e um número de série deixado pelo fabricante. Incapaz de acreditar no que via, Margaret apenas sentou-se em silêncio e chorou. No início, Alice não entendeu o que estava acontecendo, mas quando Margaret contou a ela toda a história, a jovem enfermeira estremeceu involuntariamente. Margaret teimosamente afastou o pensamento de que Alice poderia ser a mesma Lisa que desapareceu no dia do acidente e acabou em um orfanato. Mas Margaret pensava diferente. Então, a mulher percebeu que estava incomodando-a o tempo todo.
Sua enfermeira Alice tinha uma grande semelhança com James Richards, que faleceu há 20 anos atrás. Ela tinha as mesmas covinhas no queixo e os olhos azuis. Era a imagem viva do seu falecido marido. Convencida de que havia chegado à conclusão certa, Margaret abraçou Alice e disse: "Posso sentir que você é minha filha querida, senti isso desde o momento em que você entrou aqui." Nesse momento, a porta do quarto se abriu e Gabriel Richards entrou. Ele foi verificar sua mãe antes de sair para o trabalho. "O que está acontecendo aqui? Por que você está chorando?" exclamou o empresário surpreso. "Filho, é um verdadeiro milagre. Esta jovem é sua irmã desaparecida, Lisa", disse Margaret com os olhos cheios de lágrimas. Gabriel ficou confuso por um momento, depois uma expressão de preocupação cobriu sua testa. "Francamente falando, não acredito em milagres, é por isso que fico desconfiado de Alice, achando que ela pode estar tentando enganar nossa mãe", murmurou Gabriel. "Acho que não devemos pular para conclusões. A primeira coisa que devemos fazer é realizar um teste de DNA. Somente assim poderemos começar a abraçar essa possibilidade", acrescentou. Foi extremamente difícil convencer Margaret, que sentia em seu coração que Alice era sua filha. Ela estava pronta para lutar com seu filho para convencê-lo de que um teste de DNA era realmente o caminho certo a seguir. Margaret começou a esperar pacientemente pelos resultados. Quando finalmente o resultado chegou, a alegria da mulher não conhecia limites. Ela concluiu que havia uma probabilidade muito alta, de 99,9%, de que Alice e Margaret eram mãe e filha. A família a recebeu com entusiasmo. "Bem-vinda! Estávamos esperando por você", disse Gabriel com um sorriso. Neste momento, os olhos de Margaret encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Desde que Margaret recuperou sua filha, sua vida mudou completamente. Agora, ela não estava mais contra fazer a cirurgia que poderia curá-la de sua doença. Alice e Gabriel estavam ao lado dela, apoiando em todas as decisões. Felizmente, a competência dos médicos de Margaret e aos mais recentes métodos de tratamento, a cirurgia foi um sucesso. Margaret teve uma chance de recomeçar uma nova vida, livre de sua doença e de todos os medicamentos. No dia em que Margaret recebeu alta do hospital, toda a família Richards saiu para levá-la para casa. Até seu filho mais velho veio de outro estado para apoiar sua pessoa mais importante no mundo. Ao olhar para seus filhos, a senhora Margaret agradeceu ao céu por lhe dar a oportunidade de saborear a vida novamente e se tornar a amada e única mãe de seus 3 filhos. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você achou da história. Até a próxima!